Bem-vindos a mais um momento, o justo viverá pela fé. Estamos meditando na pergunta, por que precisamos de Cristo? E hoje gostaríamos de compartilhar a passagem que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 53, dos versículos 4 e 5, que diz: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Na verdade, queridos, eu gostaria de finalizar essa série de meditações hoje, lembrando que é impossível a gente falar por que precisamos de Deus em apenas 10 encontros. Mas eu espero que a gente possa ter aproveitado nesses 10 encontros para entender um pouquinho, que precisamos dele porque somos pecadores, estamos destituídos da glória de Deus, porque foi a forma com que Deus escolheu para que encontrássemos a salvação, foi a forma com que Deus nos amou, Então ele deu seu Filho para que nós encontrássemos a salvação, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, por meio dele é que temos todas as coisas, para ele foi dado todo o poder, seja aqui no céu, seja aqui na terra, seja nos céus, Ele é a nossa descendência hoje. Temos a possibilidade de estarmos na descendência de Adão em Cristo, sabendo que a descendência de Adão leva à morte, a descendência de Cristo à vida eterna. Vimos também que somente por ele nós temos a possibilidade de sermos satisfeitos. Ele pode ser o pão da nossa vida, ele pode ser a nossa água que nunca mais nos permitirá ter sede. Em Cristo nós temos essa abundância. E hoje eu gostaria de compartilhar então essa passagem de Isaías, porque eu acho que aqui é o ponto máximo da obra de Cristo. Na verdade, nós precisamos de Cristo porque foi sobre ele que Deus depositou os nossos pecados. Deus é justo. Deus não podia deixar que o pecado passasse imune. Ele precisava fazer justiça, ele precisava derramar a sua ira, que é justa, sobre o pecado. E ele escolheu Jesus Cristo para derramar essa ira. Lembrando que Jesus veio a esse mundo sendo Deus. Ele estava com Deus desde o princípio, inclusive na criação de todas as coisas. Por meio dele todas as coisas foram feitas, mas ele não se apegou a esse fato. Muito pelo contrário, ele se esvaziou como Deus, deixou toda a glória de Deus à vontade do Pai, veio a esse mundo se tornando homem, vivendo uma vida de um homem, sendo criança, aprendendo a andar, aprendendo a falar, a se desenvolver. Ele, depois de desenvolvido, ele começa um ministério então para renovar o reino de Deus, reino que já vinha sendo falado desde o Antigo Testamento, mas ele vem renovar então essa ideia do reino de Deus, vem inaugurar o reino de Deus para nós, mas principalmente ele vem cumprir a justiça de Deus em nosso lugar, e essa passagem nos mostra isso. Ele foi traspassado, ele teve todo aquele sofrimento que era para nós, e nós não tínhamos condições de suportar, mas ele passou por algo pior ainda, porque eu acho que tanto os sofrimentos quanto a cruz foram dolorosos, mas não foi tão doloroso para ele como ficar um período afastado do Pai. Ele que durante toda a eternidade está com o Pai, naquele momento ele ficou sozinho, ele cumpriu aquele desígnio de Deus, a justiça de Deus sozinho. E por isso ele pôde então cumprir com toda a excelência e de forma totalmente suficiente a justiça de Deus. De modo que para quem crê em Cristo hoje já não há mais condenação. Porque Deus, quando vê a pessoa, não mais vê a ela, mas vê Cristo entre ela e Deus, e ele. Então já não há mais condenação, não por causa da pessoa, mas porque Cristo já pagou o preço daquela condenação. Então o mais importante de tudo, acho que a resposta melhor que a gente pode dar para essa pergunta, porque Jesus Cristo é aquele que deu a vida para que os nossos pecados fossem perdoados, e não teria outra forma. Aí também uma pergunta importante para a gente meditar. Dizem que existem vários deuses, a gente vê por aí várias indicações de Deus, mas, gente, que Deus deixou tudo, veio a esse mundo, se humilhou, entregou sua vida em favor daqueles que ele escolhe, que ele escolheu. A gente viu na passagem do bom pastor que Jesus é o bom pastor e dá a vida por suas ovelhas. Que Deus faz isso? Que Deus que trata os seus filhos como ovelha, cuidando dele como um pastor cuida das suas ovelhas. Que Deus que dá a vida, somente o único Deus.
E esse Deus é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que fez todas essas coisas por meio do seu Filho. Ele escolheu fazer isso por meio de Jesus Cristo. Então nós precisamos de Jesus Cristo porque Jesus Cristo é o único caminho. Somente nele o nosso pecado foi perdoado. Perdoado não porque Deus deixou de fazer justiça, mas porque Deus fez justiça por meio de Jesus Cristo. E em Jesus Cristo hoje, então, nós temos a salvação. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. Então nós precisamos de Cristo, porque é por meio de Cristo que seremos salvos e teremos a vida eterna. Amém? E não se esqueça que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, o justo viverá pela fé. Que a paz do nosso Senhor Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Nos vemos no próximo encontro.